O fundo AR Médias Empresas Portugal é um dos dois fundos geridos pelo Banco Invest. Desde sempre foi a opção do Banco Invest gerir apenas fundos onde considera ter uma vantagem comparativa. Neste caso concreto, um conhecimento profundo do mercado acionista português. O fundo foi criado em abril de 1999, pelo que conta já com um histórico de cerca de 14 anos. O universo de investimento são as ações portuguesas. O fundo AR Médias Empresas Portugal valorizou nos últimos 12 meses, isto é, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013, 36,7%. No mesmo período, o índice nacional de referência, o índice PSI20, valorizou apenas 16,5%. Face à concorrência e segundo a Morningstar, o fundo AR Médias Empresas Portugal foi o fundo de ações nacionais que mais valorizou neste período. Desde o início do fundo, a outperformance em relação ao índice de referência PSI20 é neste momento na ordem dos 40%. E, para além da melhor rentabilidade obtida, importa também sublinhar que a mesma foi obtida com um nível de risco semelhante, ou seja, para o mesmo nível de risco, a rentabilidade obtida pelo fundo foi bastante superior à registada pelo mercado. Na conjuntura difícil dos últimos anos, a gestão do fundo tem-se focado na gestão do risco. Neste sentido, a gestão tem procurado diversificar ao máximo a carteira e privilegiar o investimento nas ações das empresas portuguesas com maior exposição aos mercados externos e, por conseguinte, com menor exposição ao mercado doméstico. Por outro lado, ao longo do tempo têm sido mantidas algumas posições em empresas small caps, ou seja, aquelas empresas com menor capitalização, que consideramos bastante subavaliadas. O processo de seleção das empresas incluídas no fundo assenta essencialmente na análise fundamental, isto é, na análise dos principais indicadores como, por exemplo, a evolução das vendas ou dos resultados. Numa segunda fase, esta análise fundamental é complementada com uma análise técnica que visa essencialmente aproveitar oportunidades de trading de menor curto prazo. Entre os ativos com maior peso, neste momento, encontram-se alguns dos pesos pesados cotados na Bolsa Nacional, como por exemplo a Portugal Telecom, a Galp Energia e a Jerónimo Martins, empresas com forte exposição aos mercados externos. Entre as small caps e ainda nos ativos com maior peso, é possível encontrar empresas como a Nova Base e Semapa, que consideramos, mais uma vez, bastante subavaliadas e com um potencial de recuperação bastante interessante. Na nossa opinião, o mercado acionista português encontra-se a níveis bastante interessantes e deverá ser, como tal, ponderado pelos investidores como uma alternativa, mais uma alternativa de investimento. Esta nossa convicção assenta essencialmente em três fatores. O primeiro, mais de ordem técnica, que baseia-se no facto do índice de referência, portanto, o mercado situar-se aos níveis, ou cotar aos níveis de 1997 e também aos níveis mínimos de 2002 e 2008, à altura em que o mercado encetou, após fortes quedas, encetou períodos de importantes recuperações. O segundo fator, mais de ordem fundamental, assenta no facto de, considerando os resultados esperados, por exemplo, para 2014, a média do mercado transacionar a um múltiplo de mercado de resultados, isto é, um rácio entre as cotações e os resultados esperados, na ordem das 12,5 vezes, o que historicamente também é baixo e indicia um potencial de recuperação interessante. Em terceiro lugar, na nossa opinião, a recente e acentuada descida das yields das obrigações da República Portuguesa não se encontra totalmente descontada ainda pelo mercado acionista. Por exemplo, as yields a 10 anos das obrigações da República Portuguesa transacionam neste momento, ou cotam neste momento, aos níveis de setembro de 2010, à altura em que o índice PSI20 transacionava nos 7.500 pontos. Neste momento, o índice cota na casa dos 6.100 pontos, ou seja, encontra-se cerca mais de 20% abaixo desse nível de setembro de 2010. Por último, julgo ser também importante sublinhar o facto da Comissão de Gestão e Depositária do Fundo AR Médias Empresas Portugal ser de apenas 0,75% ao ano, o que representa menos de metade das comissões dos fundos nacionais comparáveis. Concluindo, considerando os atuais níveis interessantes do mercado acionista português, as perspectivas de valorização a médio prazo, o track record do fundo e o seu baixo custo, consideramos que o Fundo AR Médias Empresas Portugal é um veículo interessante para os investidores que queiram obter exposição ao mercado português.